graça e a paz, meus irmãos e minhas irmãs, da parte de Deus, o nosso Pai, de Jesus, o nosso Senhor, e do Espírito Santo, o nosso terno Consolador. A Escola Bíblica Dominical, deste domingo, trabalhou o tema Dia das Crianças. E eu louvo a Deus pela dedicação dos professores e dos pais com os nossos pequenos. O culto desta noite, por conta da nossa gratidão a Deus pela vida das crianças de nossa família e igreja, contará com a ajuda de algumas de nossas crianças, dos nossos filhos, em sua liturgia. Nesse momento, conduzidos pelas nossas irmãs Roseli e Geisa Alexandrelli, nós cantaremos o hino Firmes na Promessa. O contentamento na vida, a alegria da sua caminhada, de onde vem? Se vem de homens, cuidado, você pode se decepcionar facilmente, mas se vem de Deus, você está no caminho certo. Nesse instante, nós teremos uma leitura feita por nossa irmã Mariana, que será seguida de uma oração de agradecimento, feita por nosso irmão Raul. Ouçamos com atenção. Olá, irmãos. Eu vou fazer a leitura do Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Boa noite. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida do pastor, quero agradecer por a chuva que o Senhor mandou outros dias. Quero que o Senhor mande mais uma chuva para molhar a roça do meu pai e para molhar todas as plantas que precisam de água. Quero te agradecer pela vida do pastor e por todas as pessoas. Quero que o Senhor faça um culto feliz, um culto agradável, um culto que te agrada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nesse instante, nós teremos um tempo de celebração, de oração pela vida dos aniversariantes da semana. E esse tempo será conduzido pelos irmãos, o licenciando Fabiano e pela sua filha Lívia. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz. Isso. Hoje eu não vou falar onde a gente está, não. Quem lembra desse lugar aqui deve saber. Então, escreve aí nos comentários se você lembrou desse lugar aqui, tá bom? E nós vamos lembrar e também nós vamos orar pelos aniversariantes dessa semana. Só que no final do mês passado, no dia 24, nós temos a Laira Rafaela, que é filha da Rose. E aí agora entrando em outubro, no dia 3, a Jennifer Maria, que também ela é filha da Rose. E aí no dia 5, nós temos a Ana Maria Garbosa, que ela é a irmã do seu Dalton. No dia 6 de outubro, a Maria Amélia.
ela é filha do Eduardo e da Cássia. E no dia 6 de outubro também, a Gláucia, que é a esposa do pastor Alexandre, mãe do Samuel e do Daniel. E no dia 6 de outubro também, Joaquim, filho do pastor Juliano. No dia 7 de outubro, o Roberval Marques. Roberval é da congregação do Jardim São Jorge, ele é esposo da Eliane. No dia 8 de outubro, a Araceles. A Araceles, ela é irmã do Tião, lá do Jardim São Jorge. No dia 10 de outubro, nós temos aí o aniversariante, o Brahim, irmão do José Ulisses. No dia 11 de outubro, nós temos o Jerônimo, que é o pai da Joana Elisa e do Juninho. E para finalizar, no dia 11 de outubro, nós temos a Marta Fiore, diaconisa da nossa igreja. Nós queremos orar nesse momento, abençoando a vida desses irmãos. Tá bom? Vamos orar, Lívia? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela vida desses irmãos e irmãs que o Senhor tem colocado para que a gente possa interceder pela vida deles. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que eles comemoraram. Que o Senhor possa cuidar deles, cuidar da família deles, Senhor Jesus, e que eles possam continuar firmes e fortes na fé no Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau. Graça e paz, irmãos. Aproveitando esse mês que comemoramos o Dia das Crianças, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja uma mensagem que foi nos enviada essa semana pelos missionários Lucas e Josi da Turquia. Na Turquia, eles têm um projeto que é uma escola para crianças. Eles atendem crianças turcas, sírias, curdas e africanas. Antes da pandemia, tinha 54 crianças. Agora, as escolas na Turquia já foram reabertas. Hoje, eles têm 84 crianças. O Lucas disse que, além do ensino regular, eles ensinam a palavra de Deus, eles oram, eles cantam. As crianças estão tendo mesmo conhecimento do amor de Jesus na vida delas. E ele disse também que já tem alcançado algumas famílias dessas crianças. Deus tem feito maravilhas nessa escola. Essa escola ela é mantida através de doações das igrejas. Inclusive a nossa igreja manda mensalmente uma oferta para esses missionários. Ele disse ainda que essa semana o presidente anunciou que ele injetou 61 bilhões de reais nas escolas para que as crianças fossem ensinadas, doutrinadas na religião islã. Então o Lucas, ele fala que a luta vai ser grande, mas Deus tem já abençoado a vida deles e ele entende que esse projeto da escola, ter uma escola lá, é um projeto que nasceu no coração de Deus. E então, aproveitando essa história, eu gostaria de estar falando também das nossas crianças, como Deus tem abençoado. Nós temos que agradecer a Deus pelo nosso país, pela liberdade de culto, agradecer a Deus pelas crianças da nossa igreja, que têm enriquecido os nossos cultos, a escola dominical com sua participação tão bonita, tão graciosa, Então, nesse momento, eu gostaria de estar orando pelas crianças e para que Deus cuidasse de cada uma delas, Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela nossa igreja. Obrigada pelas crianças da nossa igreja. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem estado ao lado, Senhor, de cada uma delas. O Senhor tem protegido. Obrigada, Senhor, porque são crianças amadas por Ti, amadas pela nossa igreja também. Obrigada, Senhor, também pelas crianças da congregação, pelas crianças do Hortolife, que o Senhor também tem protegido, o Senhor tem cuidado, Senhor. Obrigada pela liberdade que nós temos de falar do amor de Jesus para essas crianças. Cuida, Senhor, de cada família, esteja ao nosso lado, que essas crianças, Senhor, possam estar mostrando o amor de Jesus na vida delas e que através da vida de cada criança, vidas também possam estar sendo alcançadas por Ti. Cuida das nossas vidas, nos dê a Tua companhia constante. Obrigada por tudo, eu oro agradecida em nome de Jesus.
Neste domingo, a nossa irmã Lília Alexandrelli, regente do coral, nos trará a história do hino Brilhando por Jesus. Enquanto a nossa irmã toca o hino Brilhando por Jesus, que possamos nos curvar na presença de Deus, cantando em espírito de oração esse hino que fala da importância de permitirmos que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas, principalmente através de nosso testemunho e, por que não, de um sorriso sincero de uma criança. Boa noite, irmãos. O hino de hoje chama-se Brilhando por Jesus. Ele foi um poema, a princípio, escrito por Nelly Talbot, lá no final do século XIX. Ele remete às brincadeiras de criança, às coisas que ela gosta de fazer, e ele também fala que Jesus é a nossa luz, é o brilho que toda criança e toda pessoa deve ter. Então, no nosso cenário, nós temos uma parte separada especialmente para as crianças. Esta questão é uma questão até da nossa própria tradição reformada, onde as crianças têm o seu valor, a enologia, a música tem o seu valor na igreja para todos os seus membros. Eu me lembro que quando eu era pequena, a minha mãe cantava muito este hino na hora da gente dormir. E ele é um hino com 5 estrofes, com certeza a última seria bem difícil de ouvir, porque até a própria melodia nos convida a embalarmos nesta melodia e descansarmos também no sono que o Senhor nos dá. Também este hino, ele foi adaptado pelo reverendo Salomão Ferraz. Salomão Ferraz faleceu há pouco mais de 50 anos atrás, exatamente 51 anos atrás. Então ele é um contemporâneo nosso, mas por circunstâncias diversas, ele deixou a igreja presbiteriana e fundou a Igreja Católica Livre no Brasil. No entanto, ele teve muitos filhos e com certeza esse era um dos hinos que ele também cantava para os seus filhos, ensinava aos seus filhos. Os hinos que são dedicados às crianças, eles também não deixam de ser um repertório para que essas crianças aprendam novas palavras, para que essas crianças aprendam através do hino as coisas do Senhor. Então, irmãos, com certeza muitos de vocês devem estar lembrando deste hino na sua infância e que a gente possa continuar através das gerações, levando o louvor da nossa denominação, do nosso cenário, para as nossas crianças também, para que elas possam aprender e louvar ao Senhor. Vamos então cantar este hino também juntamente com as nossas crianças.
Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e paz. Tenho apenas 10 anos de idade, mas tenho visto o cuidado de Deus em minha vida. Através do carinho que recebo tanto da minha família quanto dos irmãos. Temos um Deus amoroso que oferece uma nova vida, uma nova oportunidade, uma nova chance para vivermos melhor. Nós, crianças, temos maior facilidade em perdoar nossos amigos, mas nem sempre é fácil. Como filhos de Deus, precisamos perdoar, pois Deus nos tem perdoado. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 8 e 9, a Bíblia nos ensina o seguinte: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Boa noite, irmãos. Vou fazer uma oração de confissão. Senhor Deus, perdoe todos os nossos pecados que a gente fez. Tudo aquilo que não deixou o Senhor alegre. Senhor, por favor, perdoe-nos, que fale que nosso coração fique puro, muito bonito e com a paz. Que tudo o que não agradou o Senhor vá embora. Que a gente quer que o Senhor fique feliz e já que o Senhor fica feliz, isso é bom para todo mundo. Em nome de Jesus Cristo. Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Daniel, nosso milagre. Louvo a Deus pela sua vida, que tem nos ajudado em oração. E eu faço uma pergunta para você. Quais são os motivos que você tem para entoar louvores a Deus? Pela família, moradia, sustento, livramento, salvação em Cristo Jesus, paz, força para lutar, amigos leais, portas que Deus tem aberto para a sua vida. Certa vez Jesus, após expulsar os cambistas e comerciantes do templo, lá em Mateus capítulo 21, verso 14 em diante, nos diz: vieram a ele, ou seja, Jesus, e no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca dos pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? Com a mesma pequenez e fragilidade de uma criança de colo, que nós possamos, como filhos de Deus e filhas de Deus, nos aproximar perante o nosso Deus e Pai, certos de que em Deus e somente nele poderemos vivenciar o propósito real das nossas vidas. Louvemos ao nosso Criador, pois Ele merece. Tchau! Cordeiro Santo.
te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Meu coração alcança e me faz louvar te. Cantar em teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Eu alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. Meu coração alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre. Cantar em teu amor pra sempre.
Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Querido Deus, nós vimos te pedir, Pai, para que o Senhor limpe o nosso coração, Deus, e para que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar o quão grande é o teu amor por nós, Deus. Pois apesar da nossa pequenez, o Senhor é um Deus grande e que está sempre olhando por nós. Pai, nós te pedimos, Deus, cuida de nós, Senhor Jesus, cuida da nossa vida. Nos abençoe, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus, cada um que está assistindo, Pai, esse culto. E cada um, Senhor Jesus, que clama por Ti, Deus. Abençoe a palavra que o pastor vai ministrar. E dê clareza e entendimento, Senhor Jesus, para o nosso coração, para que possamos entender aquilo que será dito. Assim nós te pedimos. Amém. O tema da mensagem desta noite é compromisso no exercício dos dons. O texto base encontra-se no livro de Romanos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 3. E a palavra do Senhor nos ensina: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se mistério, dediquemo-nos ao mistério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Até aqui. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nesse domingo, os irmãos perceberam que eu tive a ajuda de algumas crianças. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja tem valorizado e investido na vida dos pequeninos. Eles são o futuro e precisam ser lapidados com sabedoria, oração e ação hoje, no presente. Talvez você já tenha ouvido falar que para cuidar de crianças,
principalmente na função de professor ou professora, você precisa ter um dom. E é a pura verdade. Na realidade, creio que tudo o que vier às nossas mãos para fazermos, principalmente ao que diz respeito aos propósitos do Senhor, antes nós precisamos receber o dom da parte de Deus. Hoje estamos no nosso 19º dia de jejum e oração e o tema da semana é honrando os nossos compromissos. E o tema deste dia é compromisso com o exercício dos dons que Deus nos deu. A primeira lição que o texto nos transmite é a seguinte: Deus nos concede dons. Romanos 12, dos versos 3 até a parte inicial do verso 6, nos diz: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Pedro ainda fala sobre dons em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10. Ele afirma o seguinte: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Qual é o seu dom? Essa é uma pergunta que alguns tentam descobrir através de um curso intensivo e até podem ser descobertos. Entretanto, via de regra, é apenas na prática, no dia a dia, na caminhada, que vamos descobrindo quais são os nossos dons. Por exemplo, só aprendemos a andar após engatinharmos e até cairmos alguns tombos, mas nesse processo nós somos fortalecidos por Deus. O que estou querendo dizer é que somente através da prática, ou seja, da ação, que nós descobrimos quais são os nossos verdadeiros dons. Não dá para saber se temos o dom do ensino se não ensinarmos aos nossos filhos, amigos e familiares. Há relatos que contam que a sombra de Pedro curava as pessoas, lá em Atos 5. E eu creio que a nossa presença pode curar, aliviar, transformar e moldar a vida de muita gente através da atuação do Espírito Santo em nós. Entretanto, como no caso de Pedro, quanto no nosso caso, isso só é possível se, a exemplo do que aconteceu, nos aproximarmos daqueles que carecem de ajuda. Ou seja, a sombra refletida de Pedro só alcançava aqueles que estavam próximos a ele. Nós só podemos fazer diferença naqueles que ou se aproximam de nós ou nos permitem a aproximação. Por precaução, eu tenho realizado atendimentos online, via videochamada, e com aqueles que isso não é possível, eu tenho reservado um horário no escritório da igreja, sem aglomeração de pessoas e com os devidos cuidados necessários. O que você tem feito para ter acesso às pessoas que dependem de você? O exercício dos dons que Deus nos deu sempre foi, é e sempre será um desafio para nós, pois lidamos com vidas que trazem consigo uma história, com algumas feridas, dores e até traumas. E em alguns casos, carregam um enorme peso causado por situações que não têm coragem de abrir o coração. E nesse ponto nós precisamos ser cautelosos, especialmente com quem nós nos abrimos, pois as palavras têm muito poder, seja para abençoar, promover vida, edificar, mas também, infelizmente, para o mal. Na descoberta de alguns dons, é preciso muita cautela, oração e discernimento. Alguns irmãos e irmãs, por exemplo, que são bem intencionados na hora de executar algumas tarefas, mas continuam patinando, em alguns casos, na tentativa de exercer o dom errado. Eu não estou falando que Deus não concedeu dons para essa pessoa, e muito menos que ela tem menor ou maior valor que nós, pois nós fomos todos nivelados na cruz de Cristo. E esse irmão ou irmã apenas precisa saber a forma correta de atuação de seu dom, pois Deus não falha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto, ele afirma o seguinte, 1 Coríntios 12, verso 4 até o 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus
quem efetua tudo em nós. Talvez você queira exercer um dom, porque você é um cristão ou é uma cristã, chamada por Deus para fazer diferença na sua família, no corpo de Cristo ou onde Ele permitir que os seus pés trilhem. Entretanto, você precisa, em oração, pedir discernimento para que o Espírito Santo direcione os seus passos, suas palavras, as suas atitudes, e para que outras pessoas elas possam confirmar. É dentro da comunidade de fé que os dons surgem, de acordo com as necessidades. Então, uma irmã que às vezes nunca imaginou que seria professora na escola dominical, mas pela necessidade ela começa a aprender, ela se dedica, ela busca em Deus orientação, ela busca também nos livros, ela busca melhorar cada vez mais e ela se torna uma mulher que faz muita diferença, principalmente na vida dos pequenos. Hoje nós celebramos de forma antecipada o Dia da Criança, que é amanhã, e eles são a nossa joia rara, a nossa herança. A palavra do Senhor nos diz que eles são herança do Senhor e precisam ser bem cuidados, principalmente no desenvolvimento de seus dons. E eles aprendem muito através do nosso exemplo. A segunda lição que esse texto nos transmite é que o amor é o dom supremo. Romanos 12, versos 9 e 10 nos diz: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 2, fala sobre a importância do amor em relação a qualquer atitude, dizendo: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Quantas vezes nós tentamos impor que as pessoas pensem como nós pensamos, ajam da mesma forma que nós agimos e até criamos uma cartilha que deve ser seguida à risca, sem erro. O próprio Paulo, em 1 Coríntios 7,7, fala desse desejo quando afirma: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Nem todas as pessoas elas são iguais. E aqui eu não estou sendo preconceituoso, apenas prático. Há pessoas que têm um talento nato em determinada área. Outro não entende nada daquilo, mas tem o chamado para outra função e executa com maestria. Todas as funções são importantes e são necessárias para o bom andamento do corpo de Cristo. Por isso, os dons vêm do Senhor, pois Ele concede para um fim melhor, a edificação do corpo. Entretanto, devemos nos lembrar que cada atitude nossa precisa ser exercida com amor, sem o qual tudo perde o sentido. Jesus se entregou por nós na cruz, por amor. Somos salvos em razão da manifestação do amor sacrificial de Jesus. A última lição que precisamos compreender para nos aprimorar é a seguinte: a graça de Deus nos alcançou. Romanos 12, a partir do verso 14, nos diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. A graça de Deus nos alcançou. E a base dessa verdade encontra-se em Romanos 12, dos versos 14 até o 19. Se Deus agiu assim, de forma tão graciosa conosco, por que nós insistimos tanto, de forma consciente ou inconsciente, em, primeiro, prejudicar a vida dos nossos irmãos, ou menosprezar a sua existência, não dando seu devido valor? Se Deus nos concedeu graça, por que nós devemos guardar apenas para nós esse ensino? Por que não passar adiante?
Há um filme antigo chamado A Corrente do Bem, que conta a história de um menino que insistiu em realizar algumas tarefas altruístas e algumas pessoas resolveram comprar aquela ideia e vivenciá-las também nas oportunidades que Deus lhes concedia. A primeira atitude foi a mola propulsora para que outras atitudes acontecessem. Jesus tomou a iniciativa a nosso favor. Ele deu o primeiro passo em nossa direção. Ele se entregou por amor para salvar o pecador, para me salvar, para te salvar. E assim ele nos ensinou o que é graça, favor imerecido, pois não merecíamos tal gesto. Jesus oferece perdão diante do pecado, vida diante de um cenário de morte, esperança em meio ao caos, uma nova vida em meio aos vales de ossos secos que temos percorrido. Paulo, em Romanos 6:23, nos diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós somos bonzinhos? Por isso Deus nos escolheu? Não. O motivo de sua escolha pode ser questionado, mas a palavra graça explica muito bem essa atitude. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, até a nossa salvação é decorrente de um dom que vem de Deus. Nesse sentido, se a graça de Deus nos alcançou, abençoar não será um peso, mas um privilégio, mesmo abençoando aqueles que nos perseguem ou falam mal de nós. Se a graça de Deus nos alcançou, alegrar com a felicidade de nossos irmãos será um ato natural e chorar por sua dor será algo espontâneo, verdadeiro e natural. Se a graça de Deus nos alcançou, apesar dos desafios, nos esforçaremos para fazer o bem. Se a graça de Deus nos alcançou, nos esforçaremos para ter paz com todos. Repito, com todos. Se a graça de Deus nos alcançou, deixaremos a vingança a respeito daquilo que não concordamos nas mãos do nosso Deus. Nós já estamos caminhando para o encerramento dessa mensagem. Agora que nós temos conhecimento que, primeiro, Deus nos concede dons. Não há desculpas para não querermos fazer nada. Somos chamados à ação. O amor é o dom supremo e tudo que vier à mão para executarmos devemos fazer com base no amor. Terceiro, a graça de Deus nos alcançou. E aqui cabe uma pausa. Charles Spurgeon afirmou que o Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo aonde encontrar pão. Será que nós guardaremos apenas para nós tamanha bênção que pode saciar a fome do faminto, trazer alívio ao cansado, curar as feridas do doente, sejam elas físicas, mas principalmente feridas da alma, e conceder uma nova vida ao perdido? Que Deus possa nos abençoar na descoberta e no exercício dos dons que Ele mesmo nos tem dado. Nesse momento eu quero encerrar orando. Se você tiver condição, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado eterno Pai, nós entregamos as nossas vidas nas suas mãos, pedimos, ó Deus, um cuidado especial pela vida dos enfermos, aqueles que têm dificuldade, seja de falar, de ouvir, de se locomover, de sentir. Tenha misericórdia de suas vidas, ó Pai, e os levante para a sua honra e glória. Cuide também, ó Deus, dos desempregados. Abre uma porta de sustento para que haja dignidade em seus lares. Nós te pedimos também pelas gestantes, cada uma das nossas irmãs, que hoje estão esperando uma criança. Tenha misericórdia das suas vidas. Cuide também, ó Deus, das famílias enlutadas, seja por pequenas crianças que perderam, seja por pessoas adultas, não importa o motivo, seja por conta do Covid ou de outros males que afligem a humanidade. Quantas dores, ó Deus, as pessoas têm vivenciado, têm sofrido, e falta, ó Deus, amor na humanidade. Que o Senhor, ó Deus, possa, a partir das nossas vidas, permitir que as outras pessoas compreendam o que é o milagre, o que é a manifestação da sua graça, o que é o reconhecimento
de que sozinhos não somos nada, mas que em Cristo somos mais que vencedores, porque nós vivenciaremos algo especial chamado união. Cuide a Deus também daqueles que sonham em ser pais, sonham em ser mães. Prepara, Deus, o ventre dessas mulheres, prepara, Deus, o coração do pai e da mãe, para que no tempo do Senhor essas crianças possam florescer, possam nascer primeiro no coração, depois no ventre, e possam ser bênção nos seus lares. Nós entregamos a vida de cada criança, dos pequenos aos maiores, para que eles possam reconhecer quem é o Pai verdadeiro deles. Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. E tanto nós quanto os nossos filhos ou netos, eles pertencem ao Senhor. Nós, pela fé, declaramos essa palavra, Deus, de bênção na vida deles. Não mandamos, porque nós somos servos, mas suplicamos a sua misericórdia sobre os nossos lares, sobre a Igreja de Cristo, sobre a IPIDP, sobre o Presbitério de Assis, para que no tempo certo nós possamos juntos voltarmos em comunhão ao culto presencial. Enquanto isso, acalma, Deus, a nossa alma, traga quietude sobre as nossas vidas. Cuide daqueles irmãos, ó Pai, que fazem algum tipo de tratamento. Que o Senhor tenha misericórdia de suas vidas e que esses tratamentos possam ser bênção em suas vidas. Cuide daqueles que os médicos já disseram não, mas nós sabemos que a última palavra vem do Senhor. Exemplo vivo nós temos em nossas vidas, em nossa comunidade e na nossa caminhada de fé. Cuide da nossa semana. Eu te peço uma bênção especial para as professoras e pelos pais, as crianças, ó Deus, que fazem parte da escola dominical, que tem feito tanta diferença em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelos filhos que o Senhor já nos deu e por aqueles que virão. Nós pedimos misericórdia, graça e amor sobre as nossas vidas. E em nome de Cristo Jesus, abençoamos a vida do seu povo. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou cada criança, que nesse dia especial, de forma antecipada, celebra o dia da criança. Que as misericórdias de Jesus, através do seu sacrifício, que nos alcançou através da sua graça, e que as consolações, a habitação e o convencimento do Espírito Santo paire sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre os nossos filhos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. E se nessa segunda você tiver condição, por ser feriado, reserve um tempo especial com seu filho e com sua filha. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Até a próxima.